Bons salários, emprego garantido e escolas técnicas de primeiro mundo. O lugar, uma pequena cidade do sul de Minas que até os anos 40 vivia do café e da pecuária e que se transformou no chamado Vale da Eletrônica. A mudança foi liderada por uma mulher que importou do Japão e da Europa as novidades do pós-guerra e fundou a primeira escola técnica da América Latina. O repórter Marcelo Ferri conta a história de sucesso de Santa Rita do Sapucaí, que despertou nos seus moradores o espírito empreendedor. 34 anos depois, o engenheiro Marcos Vilela volta à faculdade. Ele foi aluno da primeira turma de Engenharia Elétrica Plena do Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações. Desde a formatura, o desejo de fazer a diferença no mundo dos negócios. 1975 foi um período que foi a fase final do milagre brasileiro que ocorreu, que foi um período de grande desenvolvimento. Eu trabalhava em São Paulo, né, e meu sócio também trabalhava em São Paulo. Então, juntos, nós fomos conversando lá e chegamos à conclusão, nós dois tínhamos o plano de retornar para Santa Rita e começar alguma coisa. E combinamos de fazer isso em conjunto. Na cidade natal, Marcos fundou uma das primeiras indústrias. Começou como fabricante de equipamentos para laboratório em um pequeno cômodo com apenas 4 funcionários. E depois passou a produzir centrais de PABX. Hoje, a Leucotron tem 170 funcionários e uma fatia de 12% no mercado nacional de telefonia privada. No ano passado, o faturamento da empresa ultrapassou os 30 milhões de reais. E nós investimos muito no desenvolvimento de ferramentas para que os nossos clientes tivessem uma boa gestão da conta telefônica. Porque as empresas há muito tempo vêm se preocupando em reduzir os custos, principalmente na área de telefonia, né? Então, a gente foi desenvolvendo essas ferramentas e com isso nós criamos um diferencial. E criamos, digamos, uma personalidade para a empresa, né? Era o começo do Vale da Eletrônica. Hoje, já são 132 empresas no chamado Vale do Silício Brasileiro, uma referência ao famoso Vale do Silício, a região mais famosa do mundo da informática em San José, no norte da Califórnia. Mas como Santa Rita do Sapucaí, pequeno município do sul de Minas que vivia do leite e do café, pôde se transformar em um dos principais polos de tecnologia do país? Essa história começou há exatamente 50 anos, graças a uma mulher, Luzia Renault Moreira, que se casou com um embaixador brasileiro. Depois de correr o mundo em busca de novas ideias, Sinhá Moreira, como era conhecida aqui, abriu a Escola Técnica de Eletrônica, a primeira da América Latina. Trazer a eletrônica para que despontava, né, no pós-guerra, a telecomunicação, a rádio, televisão, a questão toda pujante, e o Japão pós-guerra também, que ela esteve no Japão. Então foi onde ela teve um insight de trazer uma escola profissional para o Brasil. A novidade atraiu estudantes de todo o país. O centro de educação se expandiu e surgiram outras faculdades de engenharia, administração e informática. A Faculdade de Administração e Informática prepara para o mercado, vem exatamente suprir a essa necessidade de conhecimento sobre gestão que o pessoal da área tecnológica não tem nas suas escolas de origem. A excelente estrutura de ensino, aliada ao empreendedorismo de gente jovem, impulsionou o polo eletrônico. A mão de obra especializada e em abundância, até hoje um problema em várias partes do Brasil, atraiu empresas. A isenção de impostos também ajudou e novas empresas foram surgindo ao redor para atender às necessidades das que já existiam. Um modelo conhecido como arranjo produtivo local. Um produto normalmente passa por entre 9 a 14 fábricas para ficar pronto. Nós temos aqui casos excepcionais, né, de fornecedores vizinhos que o transporte é a pé. Então estão nas linhas de montagem as placas, elas são expostas nas embalagens apropriadas e a pé o fornecedor leva as partes e peças para outra fábrica. Roberto é o presidente do Sindicato das Indústrias do Vale da Eletrônica, que em 2008 faturaram mais de R$1 bilhão.
Ele explica que os incentivos fiscais do governo mineiro não só estimularam as empresas, como também aumentaram a competitividade dos produtos fabricados aqui. Há 4 anos, as empresas têm descontos no ICMS. A localização é outro ponto forte. Santa Rita do Sapucaí está a 220 quilômetros de São Paulo e a pouco mais de 400 quilômetros do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. E foi exatamente isso que trouxe a Interplaque, fabricante de circuitos impressos, a se instalar no Vale 13 anos atrás. A facilidade de fornecer produtos para todo o país. Nós temos uma cadeia de clientes que estão próximos da gente. Isso nos dá um diferencial muito grande, principalmente custo de logística. A gente consegue reduzir e oferecer isso para os nossos clientes. Os novos empreendimentos são sempre bem-vindos. E para que os projetos não morram nas pranchetas, a cidade possui 2 incubadoras de empresas. Uma ligada à Prefeitura e a outra ao Inatel, o Instituto Nacional de Telecomunicações. As indústrias ficam incubadas por 2 anos, com todo o suporte necessário. Hoje, as indústrias do Vale fabricam 11 mil produtos e empregam 9.200 pessoas, 1/3 da população. E a integração do setor produtivo com as instituições de ensino nunca parou. Pelo contrário, é reforçada a cada ano. 80% das empresas tem pelo menos um ex-aluno nosso como sócio e a nossa incubadora já graduou em torno de 35 empresas contribuindo com o nosso polo tecnológico de Santa Rita do Sapucaí. Alguns dos estudos mais importantes realizados recentemente pelo Inatel partiram deste laboratório. Os engenheiros do Instituto participaram ativamente do processo de escolha do padrão brasileiro de TV digital. Desenvolveram sistemas e produtos para fazer com que as imagens em alta definição cheguem com qualidade à casa dos brasileiros. Através de um convênio com a empresa Linear, engenheiros criaram o primeiro transmissor de TV digital brasileiro. 25 deles estão em operação no país. Primeira empresa a se instalar no Vale da Eletrônica, a Linear tem hoje 300 funcionários e até uma unidade em Chicago, nos Estados Unidos. Lá já foram montados 120 transmissores digitais. Romper as fronteiras está mesmo entre os planos dos empresários de Santa Rita do Sapucaí. Eles querem aumentar o volume de exportações. Hoje, qual que é a parcela dos produtos produzidos aqui que são exportados? Em torno de 10%, o que temos como meta, ao fim de 2 anos do projeto com a Apex, chegar a 15%. Faz parte da política governamental, tanto do governo do Estado de Minas, quanto do governo federal, que é parar de exportar commodity, exportar inteligência e produtos de valor agregado. Nos últimos anos, os empresários aqui da cidade participaram de feiras em vários países, como China, Estados Unidos, Alemanha e também na América Latina. O passo mais ousado foi dado no ano passado, com a inauguração do primeiro escritório internacional do grupo, que fica em Montevidéu, no Uruguai. Os escritórios internacionais, eles serão 5, né? Um no Uruguai, um na China, em Hong Kong, na Cidade do México, Santiago, no Chile, e San José, na Califórnia. É apenas o primeiro passo para um salto gigantesco, se transformar no Vale do Silício brasileiro, tendo o mesmo peso que San José, o berço da eletrônica nos Estados Unidos. O número significativo de empresas que estão aqui já localizadas e que já estão recebendo transferência de conhecimento científico e tecnológico da academia. Então isso já tem todo um arcabouço para ser conhecido já como o Vale do Silício brasileiro. Nós chegamos lá com a proposta de fazer Santa Rita do Sapucaí cidade irmã de San José. E nem a sombra da crise internacional presente em quase todos os setores assusta quem viu o começo deste sonho, a transformação da cidade. Na crise, a gente corre riscos, mas também existem oportunidades que podem ser aproveitadas. A saída para a crise é para quem tem conhecimento, tem projeto, tem produto e tem mercado.
SA fica por aqui. A revista internacional de empresas e negócios da Globo News volta na semana que vem. Quatro funcionários em um cômodo pequeno. Assim começou há 13 anos esta empresa fabricante de placas eletrônicas. No começo elas eram utilizadas em relógios de ponto. Hoje estão em equipamentos telefônicos, de iluminação, higiene, automobilísticos e de segurança. São 100 funcionários, faturamento de 7 milhões de reais no ano passado e previsão de 10 milhões para este ano. O Vale da Eletrônica ele é conhecido mundialmente. Além disso, nós temos uma cadeia de clientes que estão próximos da gente. Isso nos dá um diferencial muito grande. A empresa tem nas indústrias de Santa Rita do Sapucaí alguns de seus principais clientes. E não só ela. Segundo o sindicato do setor, cada fábrica da cidade depende de outras 15. Um sistema chamado de arranjo produtivo local. Os custos caem muito, né? O atendimento é especializado, personalizado e o padrão da qualidade do produto, por você construir um produto por partes e peças e processos totalmente especializados. Roberto é o presidente do Sindicato das Indústrias do Vale da Eletrônica. Ele lembra que os incentivos fiscais do governo mineiro também aumentam a competitividade dos produtos fabricados aqui. Há 4 anos, as empresas do Vale têm descontos no ICMS. Quem tem o diferimento do ICMS, ele tem um diferencial com um concorrente dele do mercado, que não tem, na casa dos 26% de diferença. Os incentivos também vêm da prefeitura. Torna as empresas mais competitivas e é um forte atrativo para que as empresas que sejam atraídas para o estado de Minas venham se instalar no município de Santa Rita do Sapucaí. Nós estamos agora em uma das 2 incubadoras de empresas que existem em Santa Rita do Sapucaí. O nome pode até parecer estranho, mas a ideia é essa mesmo, dar oxigênio aos empreendimentos recém-nascidos. Em cada sala como essa, nasce um novo negócio. Em cada empresa, uma ideia inovadora. Numa empresa você não depende só da engenharia. Não basta você saber de eletrônica, não basta você saber disso, de certas coisas envolvidas só na engenharia. No nosso caso, você tem que saber um pouco de marketing, você tem que correr atrás de administração, e isso você consegue dentro dessa assessoria que a incubadora oferece. Santa Rita tem 2 incubadoras, uma municipal e outra do Inatel, que já graduaram mais de 50 empresas. Menos de 15% das empresas que nasceram morreram nos últimos 12 anos. A localização é outro ponto forte. A cidade está a 220 quilômetros de São Paulo e a pouco mais de 400 quilômetros do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte. Mas os planos do Vale vão além das fronteiras. O aglomerado de indústrias depende de matéria-prima importada, principalmente da Ásia, e quer aumentar o volume de exportações. Hoje, qual que é a parcela dos produtos produzidos aqui que são exportados? Em torno de 10%, o que temos como meta, ao fim de 2 anos do projeto com a Apex, chegar a 15%. Nos últimos anos, os empresários participaram de feiras em vários países como China, Estados Unidos, Alemanha e também na América Latina. A iniciativa mais ousada aconteceu no ano passado, com a inauguração do primeiro escritório internacional do grupo. Fica em Montevidéu, no Uruguai. É o primeiro passo para um salto gigantesco, transformar Santa Rita do Sapucaí no Vale do Silício brasileiro, uma referência à região mais influente no mundo da informática que fica no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Montevidéu, no Uruguai, Chile, México e São José, eles têm 3 focos. É o foco acadêmico, comercial e tecnológico, onde nós esperamos fazer negócios nessas 3 áreas. Já o da China, ele vai ser um escritório mais focado no suprimento de componentes e suporte para as indústrias do Vale da Eletrônica e dos outros APLs para poder adquirir equipamentos e componentes lá fora. Ele já é uma referência nacional nessa área de sua atuação. As empresas, o número significativo de empresas que estão aqui já localizadas e que já estão recebendo transferência de conhecimento científico e tecnológico da academia. Então isso já tem todo um arcabouço para ser conhecido já como o Vale do Silício brasileiro. Oferece Jornal Nacional. O Brasil que ignora a crise
A indústria eletrônica investe e contrata no sul de Minas Gerais. Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional mostrou ontem como a indústria brasileira de chocolate está ignorando a crise mundial. E não é só ela. No sul de Minas Gerais, as fábricas de eletrônicos estão ampliando a produção. Nesta fábrica de placas de impressão, a produção cresceu 30% este início de ano. Nós usamos a crise como uma oportunidade e hoje continuamos mantendo os nossos investimentos na empresa e até com a perspectiva de novas contratações. A casa está cheia. Em 2008, o setor eletroeletrônico faturou 28% a mais do que no ano anterior. No Vale da Eletrônica, no sul de Minas, com mais de 130 empresas, a expectativa é de crescer ainda mais. Estamos buscando pessoal qualificado para aumentar os quadros. O Brasil ainda é um grande importador do setor de tecnologia. E eu vejo o Vale da Eletrônica nessa crise uma grande opção para ser substituidor de importação nesse caso. Outro sinal de que a crise não deve afetar o setor está nas escolas de formação dos profissionais de tecnologia. Comparado com 2008, o Instituto Nacional de Telecomunicações registrou um aumento de 30% na procura pelas vagas e quem conclui o curso tem a segurança de sair empregado. O Brasil tem uma procura de 70 mil vagas de emprego no setor eletroeletrônico por ano e apenas 40 mil estudantes se formam no período. Laís está no 2º ano de Engenharia de Telecomunicações e não se arrepende da escolha. Pretendo sair daqui numa área executiva e para isso já temos todas as oportunidades que possam nos lançar nesse mercado. Estima-se, com dados da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia de Informação, um crescimento de 6%. Significa o dobro do PIB. E isso é extremamente importante. Uma boa noite para você. Boa noite para você, até amanhã. Ideias à frente do tempo, aposta na educação, incentiva aos empreendedores e investimentos em pesquisas científicas. Esses são alguns dos fatores que levaram uma região de Minas a se destacar num dos ramos da indústria do futuro, a eletroeletrônica. Como tudo começou e qual o segredo desse sucesso, você vai ver agora, no Planeta Minas. Dizem que a dona Sinhá se preocupava em arranjar um bom partido para as meninas aqui de Santa Rita. Uma mulher visionária que tinha um sonho e transformou esse sonho em realidade, com a sua influência, com todo o seu charme, com todo o seu dinheiro. Que era uma senhora avançada no seu tempo, ela já tinha conceitos que hoje são muito usuais, muito normais, que são os conceitos de solidariedade social. Uma ideia original pode mudar o mundo. No final dos anos 50, uma iniciativa pioneira determinou o futuro de uma região. Investir na matéria-prima da educação que gera o conhecimento. Foi assim que uma mulher iniciou um processo que décadas mais tarde transformou uma cidade num polo tecnológico. Quem foi essa mulher e por que todos se lembram dela? Luísa Renó Moreira, a Sinhá Moreira, filha de uma família tradicional do sul de Minas e sobrinha do presidente Delfim Moreira, lançou Santa Rita do Sapucaí no futuro. A típica cidade interiorana, que tinha no café e no leite a base da sua economia, nunca mais foi a mesma depois que Dona Sinhá colocou em prática suas ideias arrojadas. Ela sabia que a escola ia ser um germe da qual se daria uma nova feição à cidade e à região. Morros cobertos por plantações e muitas áreas de pasto. Santa Rita do Sapucaí está localizada numa região considerada a maior produtora de café do país. Mas nesse cenário bucólico, se encontra o que há de mais avançado hoje no mundo: tecnologia. Hoje se faz aqui em Santa Rita coisas que poucas cidades do Brasil se faz, que é desenvolvimento.
A cidade, que na década de 50 tinha 25 mil habitantes, tem hoje 40 mil moradores. E é a indústria eletrônica que movimenta Santa Rita. São 120 empresas de base tecnológica responsáveis por 7.500 empregos diretos e indiretos e um faturamento anual de 650 milhões de reais. Santa Rita hoje a renda per capita é maior do que a média do estado de Minas. O índice de desenvolvimento humano é maior do que no estado de Minas. Então, isso é uma realidade hoje no Brasil, isso é Santa Rita do Sapucaí. Mas o que provocou essa mudança tão radical na realidade econômica do município? Havia no país um grande crescimento econômico, havia no país já conceitos de planejamento, de definir metas, né, de definir objetivos, e também a cidade, de uma certa maneira, refletindo isso, procurou-se uma alternativa para a atividade tradicional, que era a atividade agropecuária. E qual foi essa alternativa encontrada, buscada e definida, né? Foi a alternativa pela educação, mais do que pela educação tecnológica. A Escola Técnica de Eletrônica foi criada por um decreto do presidente Juscelino Kubitschek, que em 1958 instituiu o curso técnico de eletrônica no Brasil. A ET foi a primeira escola técnica da América Latina e a 7ª no mundo. Hoje, além do ensino médio, a escola tem cursos técnicos de automação, telecomunicações e informática. Um aluno que terminou o primeiro grau, o antigo primeiro grau, que é o ensino fundamental, ele tem a opção de fazer o segundo grau já com curso profissionalizante, sair do mercado, ingressar numa faculdade ou continuar no mercado de trabalho como técnico e fazer uma faculdade à noite. Nas salas de aula e laboratórios da escola, os alunos compartilham não só conhecimentos, mas planos para o futuro. É uma escola de fama e você entrando no serviço é garantia que o patrão vai saber que você estuda na ET, que você foi um bom aluno e que vai fazer um serviço bem feito. Depois do nível técnico, o caminho natural de muitos estudantes é buscar um curso superior no INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações. O instituto, fundado há mais de 40 anos, é pioneiro na formação de engenheiros elétricos com ênfase nas áreas de telecomunicações, eletrônica e tecnologia da informação. Uma cidadezinha do sul de Minas, cercada pela tradição do cultivo do café e da atividade pecuária. Aqui foi o cenário onde um dia 4 jovens amigos se uniram para realizar o sonho de abrir uma empresa. Quase 30 anos depois, essa primeira indústria da cidade se transformou na maior fábrica de transmissores de TV da América Latina. Hoje, o sonho de juventude rompeu as fronteiras de Santa Rita do Sapucaí, produzindo uma tecnologia de telecomunicações exportada para 80 países de 4 continentes. A empresa começou a funcionar nas dependências da ET. Como nós morávamos em alojamento, dormíamos em beliches, então, e às vezes almoçávamos em república, então já aproveitava os vidros de maionese para guardar componentes eletrônicos, improvisávamos tudo, né? Porque não tinha nada, nós começamos absolutamente com capital inicial zero. Aos poucos, a empresa foi crescendo, conquistando os mercados interno e externo. Este ano, a previsão é de um faturamento de 15 milhões de dólares. Tem hora que nós olhamos e pensamos, puxa, chegamos longe. Num país onde a educação ainda é um grande desafio, Santa Rita do Sapucaí parece ter encontrado a fórmula do sucesso. – 36% dos profissionais de Santa Rita têm o primeiro grau completo, 39% concluíram o segundo grau, 12% possuem curso superior. 77% das empresas investem no treinamento técnico, 61% no treinamento gerencial, além de formação profissional e idiomas. Nós criamos aqui, em Santa Rita do Sapucaí, um modelo que tem que ser aprimorado continuamente, mas é um modelo a ser observado pelo resto do país. Aqui não só se sonha, se vive. Certo? Isso começou com Dona Senha. Através de um sonho, ela transformou em realidade. E o futuro é a realidade, está aqui na nossa cidade. 50 anos de tradição no ensino tecnológico. Os frutos desse investimento, daqui a pouco, no Planeta Minas.
A parceria entre as instituições de ensino e as empresas. A experiência das incubadoras é um estímulo aos novos empresários que querem entrar no mercado. Abrir o próprio negócio é o caminho natural de muitos jovens da região. Se uma das preocupações da pioneira Sinhá Moreira era garantir bons partidos para as moças de Santa Rita do Sapucaí, hoje a realidade é bem diferente. Bem, as meninas estão aqui concorrendo de igual para igual num ambiente que antigamente seria de exclusividade masculina. Mesmo hoje em dia, o jeito que está ainda há preconceito, porque a mulher pode vir a ter filho, pode ter várias coisas, já é um empecilho. Então, se você tem uma faculdade com nome de peso, na nossa área é muito importante. Aqui no Inatel, acho que quando a gente entra, desde o primeiro período, a intenção deles é formar empreendedor, não formar alguém para trabalhar, entendeu? Né? Então, os sonhos de vocês não têm limites, né? Não tem. Em Santa Rita, os sonhos começam a ganhar forma na convivência acadêmica. Sonhos que têm como sinônimo empreendedorismo, alimentados pelos professores e pelas experiências de sucesso que se espalham pela cidade. Como o mercado é muito promissor, é muito melhor você ter um pensamento grande e querer montar o seu próprio negócio. É neste lugar que a teoria de todo o conhecimento e a filosofia empreendedora ensinadas nas salas de aula são colocadas em prática. Neste corredor, 11 empresas convivem lado a lado por um período de 2 a 3 anos. Mas em cada uma delas, o espaço reduzido das instalações é mais que suficiente para abrigar e desenvolver grandes ideias. Tanto na Escola Técnica de Eletrônica quanto no Inatel, os alunos são incentivados a explorar a formação acadêmica de excelência sob um novo ângulo. Desde o primeiro dia, dito ao aluno, não procure emprego, procure empregado. A gente sabe que uma economia portentosa como a economia americana, hoje 80% a 90% da geração de emprego nos Estados Unidos é justamente provocado pelas pequenas e médias empresas com produtos, né, que têm uma grande competência, que têm uma forte dose de inteligência e, portanto, tem um valor muito alto. Empreendedorismo é tudo o que se quer aqui, com uma diferença. Desde cedo, os estudantes recebem essa cultura. Abrir um negócio não é uma aventura, uma aposta no escuro. Pretendo ter uma certa experiência ainda trabalhando dentro de outras empresas para saber, né, como que eu vou administrar a minha. Na incubadora de empresas do Inatel, os estudantes ensaiam os primeiros passos na carreira empresarial. Alexandre de Souza cursa Engenharia Elétrica e é sócio de uma empresa que fabrica fontes de energia. Em apenas um ano, os resultados são promissores. Faturamento de R$ 120 mil por ano. A grande vantagem, não teve que se lançar no mercado para testar seu projeto. Temos professores que nos auxiliam, laboratórios, equipamentos, que seria um custo muito alto inicial. Então a gente tem esse apoio da faculdade, temos consultores na área de marketing, na área de vendas. A incubadora de empresas dá o suporte para empreendimentos inovadores com potencial de mercado nas áreas de telecomunicações, eletroeletrônica e tecnologia da informação. E são todas empresas 100% viáveis, tecnicamente e mercadologicamente. Todas vendendo de forma profissional e com muita qualidade para todo o país. As ideias, às vezes, parecem banais ou fruto de mentes influenciadas por personagens lendárias como o professor Pardal. Nesta empresa, os sócios desenvolveram uma pulseira com tecnologia de identificação por radiofrequência. Um sistema de identificação de recém-nascidos e maternidades para evitar tanto roubo quanto troca de bebês. Você coloca uma pulseirinha no bebê e essa pulseira consegue identificar esse recém-nascido em toda a área do hospital. Esse produto pode ser utilizado em presídios, identificando os detentos. E consegue, caso qualquer detento tente abrir a pulseira, o sistema vai disparar um alarme avisando exatamente qual o detento que tentou abrir ou que tentou violar o sistema. Inovação tecnológica e mercados potenciais. A combinação tem dado resultados. No ano passado, a incubadora colocou 24 empresas nos mercados interno e externo.
12 patentes foram requeridas. Com uma taxa de sobrevivência de 91,67%, as empresas tiveram uma receita bruta anual de 24 milhões de reais e geraram 900 postos de trabalho diretos e 2.000 indiretos. 90% delas são gerenciadas por alunos e ex-alunos do Inatel. Em Santa Rita do Sapucaí, 90% dos empreendedores são micro e pequenos empresários. O sucesso dessas empresas se baseia na constante busca pelo aprimoramento tecnológico de seus produtos, mas também por uma característica peculiar. Aqui, os empresários não competem entre si, mas se unem para competir juntos. E essas empresas estão coordenadas pelo Sindivel, que faz a cooperação entre elas, de modo a buscar produtos, acesso a mercados, verbas para que a gente possa trabalhar o corporativismo e a cooperação das empresas. Mineiro de Frutal, no Triângulo, há 16 anos Rogério chegou a Santa Rita para estudar. Fez curso técnico em engenharia de telecomunicações e nunca mais deixou a cidade. Há 10 anos, abriu uma empresa de equipamentos de radiodifusão. Hoje, exporta para a América do Sul e Europa. Um dos segredos daqui é a nossa Santa Rita, né? Essa santa ela é milagrosa, a primeira coisa é isso aí. E depois também essa união entre os empresários, né? Aqui, quando a gente precisa, por exemplo, de um determinado conhecimento, tem a facilidade de ter os professores, de ter as escolas, de ter os colegas também. Então, como a cidade ela tem diversas indústrias, cada uma trabalha em um determinado segmento, então existe todo esse know-how, esse conhecimento. Então, se a gente tem uma dúvida, um questionamento sobre determinado tipo de problema que a gente está tendo no desenvolvimento de um determinado projeto, sempre tem alguém aqui dentro que sabe um pouco mais sobre aquilo. O projeto de vida relacionado ao empreendedorismo está nas linhas de produção e no ambiente acadêmico. A cidade tem vocação, especialização e muita gente jovem em busca de alternativas. É uma cidade que dá o luxo de dizer que não tem ninguém desempregado. Já estão começando a importar empregados. Daqui já se esgotou. Só não trabalha em Santa Rita aquele que não quer trabalhar. Cidades movidas à tecnologia, onde não faltam oportunidades de emprego. Conheça agora histórias de quem venceu investindo em estudo e trabalho. Antes eu trabalhava na agricultura, né? A gente mexia com lavoura. Aí vim trabalhar aqui há 2 anos atrás. Cada dia a gente aprende uma coisa. Então vai mudando a vida da gente, né? O modo da gente pensar, da gente viver. João Rubens, 22 anos, deixou a lavoura para trabalhar como montador de equipamentos elétricos na maior multinacional de Itajubá. Filho mais velho do casal Juarez e Vera, é a esperança da família de romper os limites da falta de instrução que gera pobreza. Igual a gente trabalhava, eu e ele, não tem futuro para frente. Então, para ele, tanto para ele como para mim, melhorou bastante. Depois de vislumbrar novos horizontes, João não quer parar de sonhar. Para ele, o futuro agora está ao alcance das mãos e da mente. Estou terminando o 3º ano, pretendo terminar o 3º, fazer um cursinho, prestar vestibular para engenharia elétrica, continuar nessa área, mas procurando crescer dentro da empresa. Funcionário da mesma empresa, Renato tem outra história de vida. Meu pai já formou nessa escola, nessa região, já engenharia também, em 65. E eu tenho um irmão também formado na engenharia nessa região, em 89, e eu também. Então é uma coisa mesmo de família mesmo. É uma tradição já familiar essa questão do vale, de você se aperfeiçoar. E talvez pelas facilidades também, da proximidade da escola com as pessoas aqui que moram na região. Não precisa se deslocar para poder ter um ensino de qualidade e um aprimoramento desse conhecimento. Em Itajubá, a vocação tecnológica começou a ser delineada no início do século passado. O investimento no ensino e na formação de mão de obra especializada acelerou o processo de industrialização. Nos últimos 30 anos, empresas de pequeno, médio e grande porte, principalmente do setor eletroeletrônico, se instalaram na cidade. O modelo foi sendo copiado e foi ocorrendo um efeito muito interessante chamado efeito de transbordamento, né? Quando a gente analisa, quando se analisa, por exemplo, o Vale do Silício nos Estados Unidos, na Califórnia, todo o surgimento, o crescimento, a consolidação do Vale do Silício
com milhares, dezenas de milhares de empresas de altíssima tecnologia, empresas hoje de liderança mundial, surgiu com as universidades. Algumas são empresas como a multinacional francesa, especializada em equipamentos para subestações de energia e hidrelétricas. Concessionárias como a CEMIG formam 97% do mercado da empresa. A maior empresa do setor eletroeletrônico de Minas Gerais foi fundada em Santa Rita do Sapucaí há 26 anos, por ex-alunos do Inatel. A empresa tem 4 unidades na cidade e um patrimônio de 60 milhões de reais. Há 6 anos, ela se tornou uma multinacional e hoje emprega 2.500 funcionários. Faturamento de 220 milhões de reais por ano. Hoje se formou um arranjo produtivo local muito interessante, que te dá competitividade, te dá flexibilidade. Então, nós estamos cada dia mais fortes e conquistando o mercado. Para garantir uma fatia do mercado, não faltam histórias curiosas. Uma já virou folclore na região. O projeto ambicioso de conquistar uma parceria na China foi um sucesso e começou, literalmente, com uma aventura. No ano de 2000, houve uma grande enchente aqui e foi uma tragédia muito grande. Eu mesmo fiquei 8 horas dentro da água, ajudando as pessoas, né? E aí nós tivemos que atravessar a cidade de canoa, pegar uma patroa para atravessar a ponte, carona, pedir dinheiro emprestado a um amigo em Pouso Alegre. Conseguimos chegar no aeroporto, pegamos um voo, passamos alguns dias de negociação lá, não sabendo o que a gente tinha aqui deixado aqui no Brasil, porque a empresa estava todinha embaixo d'água, né? Nas linhas de produção, fontes de energia, carregadores de celular, montagem de placas para computadores e equipamentos eletrônicos de informática. A empresa aposta, entre outros produtos, na fabricação do set-top box, um conversor de sinal digital para analógico, com um mercado estimado em 100 milhões de aparelhos de televisão comuns. A produção do set-top box e de transmissores digitais pelas empresas locais deverá aumentar em 20% o faturamento do polo tecnológico e gerar mais de 2.500 novos postos de trabalho em Santa Rita do Sapucaí. Quando a renda melhora, o comércio melhora, você tem mais, o meio rural tem mais mercado para colocar os seus produtos, né? As condições de trabalho ficam melhores. Pioneirismo é uma marca de Santa Rita do Sapucaí. Na cidade, começaram as pesquisas da TV digital no Brasil. Antes mesmo do governo federal definir o padrão japonês como modelo de transmissão a ser adotado no país, o Inatel já desenvolvia estudos na área há 4 anos. Em janeiro do ano passado, o Inatel realizou a primeira transmissão aberta de TV digital de alta definição com tecnologia 100% nacional. Desde o início, estes engenheiros de telecomunicações formados pelo Instituto participaram do projeto histórico. É uma oportunidade única, do ponto de vista de se promover a pesquisa, aliás, não só ter a pesquisa, mas a aplicação dessa pesquisa, essa pesquisa gerando produtos, gerando novos divisas para o país. Eu acho que tudo é uma questão de você sonhar e correr atrás do seu sonho. Agora, os pesquisadores trabalham para desenvolver novas tecnologias que possam ser incorporadas ao modelo escolhido para criar um padrão nipo brasileiro. Se a gente parar, cochilar no tempo, a tecnologia nunca para. Então, se não correr atrás, não procurar recursos, procurar novas tecnologias, elas podem passar na nossa frente, com certeza. Formação acadêmica especializada, aliada a uma outra característica marcante: as parcerias entre a instituição de ensino e as empresas locais. O conhecimento aqui desenvolvido é transferido na medida do possível para as empresas, para que o conhecimento não fique num paper, numa prateleira, mas vá para a prateleira do supermercado ou da loja de equipamento. As instituições de ensino especializado de Santa Rita do Sapucaí foram inspiradas no modelo adotado em Itajubá. Na cidade, a 10ª escola de engenharia do país, o antigo Instituto Eletrotécnico e Mecânico, originou a Universidade Federal, com forte vocação tecnológica e tradição no setor elétrico. A universidade
é reconhecida pela formação de profissionais especializados em sistemas energéticos, principalmente geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. No campus da Unifei, o início da implantação do Parque Científico-Tecnológico integra a estratégia de fortalecer a universidade como agente de desenvolvimento econômico da região. O prédio que nós vemos aqui é o primeiro instrumento desse parque tecnológico, que é um instrumento que nós chamamos dos Centros de Estudos, Investigação e Inovação. Esses centros têm como objetivo principal, além de formar pessoas, produzir inovação. Este centro aqui é o Centro de Excelência e Eficiência Energética, que será o melhor centro de eficiência energética da América Latina. Mas uma parcela de moradores da região conhecida como Vale da Eletrônica ainda está distante dos benefícios tecnológicos que movimentam as cidades. Na zona rural de Cachoeira de Minas, uma tecnologia que para muitos já se tornou prosaica só chegou à cidade há poucas semanas. Simplesmente tivemos a ideia de pegar o nosso equipamento e levando a informação. E aí a grata ação que teve foi exatamente ver as crianças acessando a internet, né? E você observar que simplesmente faltava era a oportunidade de ter a tecnologia, né? O projeto colocou à disposição dos alunos e professores 5 computadores com acesso à internet por banda larga. A maioria não tinha contato com essas máquinas, né, com o computador. Então, até no dia da inauguração, foi uma coisa muito bonita. Parecia que aquela porta, a hora que abriu aquela porta, parece que eles entraram no céu. O mundo se abriu para essas crianças. Muitas delas poderão despertar o interesse pela tecnologia oferecida nas tradicionais escolas da região. É que foi bom que a gente melhora o estudo e a gente pode aprender e usar essa tecnologia no dia a dia. O computador na escola melhorou, porque aí a gente vai ter mais tempo para mais jeito de fazer trabalho, estudar. Num primeiro momento, a inclusão digital está ampliando o universo destas crianças. Os recursos da informática revelam um mundo novo e mágico para cada uma delas. Mas o projeto é muito mais ambicioso. Ele pretende atingir toda a comunidade que vive aqui, na zona rural de Cachoeira de Minas. A intenção é estar aberto mesmo para atender, né, os ex-alunos, as pessoas que estudam, né, os jovens que estudam em Cachoeira. Eu acho que vai ser muito gratificante, muito rico e a aprendizagem acho que vai ganhar com isso. É a tecnologia transformando o dia a dia e a vida das pessoas. O presente corre depressa, impulsionado a cada nova descoberta. No Vale da Eletrônica, estudos, pesquisas, experiências e industrialização se unem para aproximar o homem, cada dia mais, do futuro. A pequena Santa Rita do Sapucaí se transforma em centro de especialização técnica. Isso é o nosso Vale do Silício. Tudo que há de mais avançado, principalmente na área de informática. Já no Rede TV News, mas você vai ver também. Pequena cidade do interior de Minas muda de vida. Como ela se chama? Santa Rita do Sapucaí. Se transformou num dos principais centros de formação tecnológica e de informática do país. O tempo parece se arrastar na pacata cidade conhecida antigamente como Ribeirão dos Mosquitos, atual Santa Rita do Sapucaí, encravada entre as montanhas do sul de Minas Gerais. Paisagem bucólica, charretes, pescaria, chão de terra, de paralelepípedos, casas típicas e animais de pasto. Parece simples definir a vida aqui. A vida aqui é boa. Até agora, tudo é muito óbvio, mas com um olhar, digamos, mineiro, um bocadinho mais apurado, revela trem estranho na paisagem. São fábricas que parecem ter sido plantadas no meio das montanhas.
são empresas de alta tecnologia que movimentam 680 milhões de reais por ano e que fazem da região o principal polo de eletrônica e telecomunicações do país. Um oásis sem desemprego, com renda per capita de quase R$8.000. É apelidado de Vale do Silício brasileiro, se comparado com o norte-americano, principal produtor de componentes eletrônicos do mundo. Vejo Santa Rita de Sapucaí como uma grande incubadora. Tanto nasce fábrica das incubadoras, das escolas da prefeitura, como as próprias fábricas são incubadoras também de empresas. A semente deste desenvolvimento foi lançada por esta mulher, Luzia Renault Moreira, Sinhá Moreira, como era chamada. Ela resolveu apostar na tecnologia nos idos de 1950, tempo em que Santa Rita do Sapucaí tinha apenas 15.000 habitantes. Visionária, Sinhá teve a ideia depois de uma viagem que fez ao Japão, país que na época entrava na era da eletrônica. Filha de banqueiro e sobrinha do ex-presidente Delfim Moreira, Sinhá doou todos seus bens para os jesuítas. Esta foi a herança deixada por uma heroína brasileira, pouco conhecida, que resultou na criação da primeira escola de tecnologia da América Latina e a 6ª do mundo. Aqui jovens adquirem conhecimento e oportunidade de uma formação sólida, que permite desde cedo fazer planos para o futuro, apoiado na solidez do presente. Aqui é bastante desenvolvido na área e só vai contribuir positivamente para o futuro. Um exemplo desta transformação está em Marcos Giovanni. Aos 6 anos de idade, aprendeu com o pai a difícil vida no campo. Da roça para a indústria da eletrônica foi um salto grande, mas de curta distância. Depois de cursar uma escola técnica, Marcos viu que o sonho de progredir na vida estava se desenhando. Hoje, aos 19 anos, ele é técnico mecatrônico. Monta cabos condutores usados em equipamentos eletrônicos. Sempre quis conseguir chegar mais longe. E aí o pessoal me deu a oportunidade. Hoje mesmo eu consegui alcançar várias coisas. Eu já tenho meu próprio carro. Já estou satisfeito. Só que quero crescer mais e vou lutar para isso. A história de Marcos é apenas uma neste emaranhado de cabos que conduzem exemplos de vitória. Vitória de um pedaço de Brasil que dá certo. E amanhã, na segunda reportagem especial sobre o nosso Vale do Silício, Santa Rita do Sapucaí, você vai ver como jovens se transformam em empresários, mesmo ainda estando nas salas de aula. Reportagem especial sobre Santa Rita do Sapucaí. Você vai saber por quê. A cidade mineira se orgulha por ter a primeira escola de tecnologia avançada da América Latina. É graças a ela que jovens talentos que ainda estão estudando já são empresários de sucesso. A pacata e empreendedora Santa Rita do Sapucaí esconde por trás de sua paisagem simples e acolhedora talentos ainda em formação. Edson e mais 2 amigos, todos na casa dos 20 anos, tinham um sonho em comum: abrir a própria empresa ainda na faculdade. E foi isso o que aconteceu. A incubadora nos ofereceu toda a estrutura que, para a gente que estava começando com 2 micros particulares, micros de casa, ofereceu toda a estrutura, todo o ambiente para que a ideia pudesse sair do papel, colocada em prática, né? Quem já não acreditou num negócio e faltou só um empurrãozinho? Pois é, aqui funciona uma faculdade de tecnologia, que também é uma incubadora de ideias. É como se fosse um ovo na chocadeira, mas ao invés do ovo, o que sai é uma nova empresa. Somos uma empresa que tem por objetivo fabricar empresas de qualidade, que sejam autossustentáveis no futuro. São jovens adultos,
que falam com naturalidade de faturamentos milionários. Francisco está na incubadeira há quase 3 anos. Gera empregos de dentro da faculdade e pretende dobrar o faturamento de sua empresa. Ano passado faturou R$330 mil no ano e para esse ano a gente, no mínimo, com uma previsão pessimista em dobrar o faturamento. Já exporta para a Europa e a América do Sul um produto curioso, uma coleira anti-latido. São todos frutos de uma semente plantada por Sinhá Moreira, visionária da década de 40, que doou todos os seus bens por um ideal: construir em Santa Rita do Sapucaí o começo de um Brasil moderno e tecnológico. Os números hoje provam que ela estava certa. A estatística do Sebrae diz aí que por volta de 60% ou 70% das pequenas empresas no Brasil morrem ainda nos primeiros 3 anos de atividade. A incubadora vem exatamente inverter essa estatística. Nos últimos 10 anos, menos de 15% das empresas graduadas da incubadora do Inatel morreram. Hoje o Vale Brasileiro da Eletrônica tem 120 empresas, 7.200 empregados e 9.300 produtos. A primeira delas surgiu no final da década de 70. Este carioca saiu do Rio de Janeiro para estudar eletrônica em Minas Gerais. Encontrou seus atuais sócios ainda na sala de aula. Hoje, o maior desafio da empresa tem um nome: a TV digital. Os 290 funcionários já desenvolveram a tecnologia de um transmissor 100% brasileiro, quase 3 vezes mais barato do que o importado. Para você ter uma ideia, um transmissor para cobrir a cidade de São Paulo, com essa qualidade que vocês estão vendo, deve sair na casa de 300 a 400 mil dólares, enquanto o importado deve chegar perto de $1 milhão. Eu acredito que aqui é o Brasil que deu certo. O Vale da Eletrônica é mais do que um mundo de fios, placas e berçário de grandes negócios. Hoje ele representa um exemplo de um Brasil que olha para o futuro sem esquecer de suas origens. Bárbaro. E lá também tem uma coisa que não diz, uma das melhores águas minerais do Brasil. Exatamente isso. Tchau, minha gente. Fique com Deus. Um forte abraço. O Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, completou hoje 25 anos. Com escolas que são referência em tecnologia e empresas que ao longo dos anos cresceram na cidade, o Vale ficou conhecido em todo o país. A solenidade hoje, para comemorar todo este desenvolvimento, contou com a presença do governador Antônio Anastasia. O governador Antônio Anastasia chegou ao Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, por volta das 3 da tarde. Já na entrada, falou sobre a importância do Vale da Eletrônica para o Estado. O Brasil hoje avança a passos largos para um desenvolvimento econômico muito mais integrado e é claro que os produtos de valor agregado vão ter um papel de destaque. Estamos nesse momento num deles, o Inatel aqui em Santa Rita do Sapucaí, na comemoração dos 25 anos do Vale e na realidade numa tradição do sonho de Dona Sinhá Moreira e de um esforço de gerações que fazem daqui um celeiro não só de ideias, conhecimento, experiência, mas também de empreendedorismo. Santa Rita do Sapucaí tem aquilo que é mais importante para nós no Brasil hoje: capital humano, conhecimento, inovação, tecnologia. São 25 anos do Vale da Eletrônica, mas essa história começou muito antes, em 1959, quando a Escola Técnica de Eletrônica, a ET, a primeira da América Latina, foi fundada, oferecendo cursos técnicos profissionalizantes. 6 anos depois, foi inaugurado o Inatel, com formação superior em telecomunicações. Em 1986, o prefeito Paulo Frederico Toledo criou o Vale da Eletrônica, com incentivos fiscais e doação de terrenos para instalação de empresas. Hoje, na comemoração pelos 25 anos do Vale da Eletrônica, o Teatro do Inatel ficou lotado. Durante a solenidade, as empresas que compram produtos feitos em Santa Rita do Sapucaí foram homenageadas. Foram 8 empresas da cidade e dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro que receberam o prêmio das mãos do governador Antônio Anastasia. A EPTV também foi lembrada. O diretor regional da emissora, Paulo Brasileiro, recebeu uma medalha e um certificado do Sindicato do Vale da Eletrônica e da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O Vale tem
o mesmo princípio que a IPTV, gerar riqueza, gerar oportunidades e ajudar no desenvolvimento desta comunidade. É isso que a gente prega, é isso que a gente faz no nosso dia a dia e é por isso que a gente vai continuar parceiros do sul de Minas e de todas essas comunidades que fazem parte desse importante estado da nossa nação. Entre os convidados, a sobrinha da Sinhá Moreira, fundadora da Escola Técnica. Hoje ela estaria assim inteiramente realizada, porque ela só pensava em beneficiar não só as pessoas, mas também a região toda, né? E ela conseguiu transformar essa nossa região, que era uma região só de gado e de café, transformou no Vale da Eletrônica, né? Entre as autoridades presentes no Inatel estava a secretária do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, Heloísa Menezes. O governador Antônio Anastasia recebeu o título de cidadão honorário de Santa Rita do Sapucaí.